a primeira culinária com ele, o chefe Júlio Cruz. Seja muito bem-vindo. Olá, Regina, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde especial a todo mundo que está em casa nos assistindo. Hoje, logo, primeiro dia do ano. Do ano não, de dezembro. E a gente vai fazer este pão, que é o pedido do pessoal de casa. Eu fiquei sabendo, o pessoal estava pedindo, fala pro Júlio fazer o folar. E aí deu certo, porque eu estava afim mesmo de fazer. Júlio, eu estou impressionada com a beleza deste pão. Você gostou? E é um pão assim super típico, ele é muito da cultura portuguesa, Eu vou pedir demais pra você mesmo. Não dá para ter noção. Pega com a mão. Sim. O que você quiser. Pode ser esse. O quê? Vocês vão ter ideia do tamanho do pão. Olha o tamanho do pão. Eu vou pegar esse aqui, Esse pronto. aqui tá lindo, Júlio, também. Ó. Olha o tamanho do pão. Em geral, colocar aqui, ó, esse é o formato que o pessoal trabalha, né? Quem tem os fornos para cozer, que a gente diz, né? Assar ele no forno a lenha, ele já não fica nesse formato redondinho. Esse é um formato mais de comercializar, menos de ser só de casa e de comercializar. A receita é a mesma. E o bacana desse pão, Regina, eu vou abrir ele. Cadê a faca? Vamos abrir agora ou vamos abrir depois? Pode. Esse daqui tá ainda maior. Tá, esse eu fiz de uma forma maior. Sabe aquela forma de alumínio que você compra descartável? Sei. De assar pernil, essas coisas? Sei, tá lindo. Eu esse fiz pão. nela. Porque quando eu faço lá pro pessoal em casa nessa época, Olha que espetáculo. quando eu faço nessa época, a gente já faz um pouquinho maior porque a família é grande. Júlio, parabéns. Parabéns. Já desde não começou, já tô dando os parabéns. Muito obrigado. Já Você começo mais pediu, animado. o Júlio trouxe essa receita. A gente vai fazer, é o mesmo, só mudou a forma. É o mesmo, isso. O que nós vamos fazer é exatamente desse tamanho aqui. Perfeito. Aí eu fiz um super. Me dá um minutinho que eu já venho. Pronto, este pão que foi tão pedido e o Júlio fez a gentileza de compartilhar conosco. Vai ser feito a partir de agora. É pão folar. Pão folar. Do chefe Júlio Cruz. Você vai precisar dos seguintes ingredientes para a massa: 3 ovos, 1/3 de copo americano de azeite, 1/3 de copo americano de água, 1 colher de sopa de manteiga, meia colher de café de açúcar, 30 gramas de fermento biológico fresco, 1 colher de café de sal, 3 copos e meio, o mesmo copo americano, de farinha de trigo, o que dá aproximadamente 400 gramas. Recheio. Júlio Cruz sugere 100 gramas de bacon em tiras e uma linguiça defumada em cubos. Ele trouxe também alguns patês que ele vai fazer pra gente. E para esses patês você vai precisar de 1/4 de xícara de chá de leite, uma cebola pequena picada, uma xícara de chá de ricota fresca, meia xícara de chá de azeitonas pretas sem caroço, sal e pimenta calabresa seca a gosto. Pronto, Júlio Cruz. Aí, agora tá gentileza, fácil. meu querido. Eu quero começar dizendo que essa receita, ela é muito especial para mim e para minha família, porque é algo que a gente come sempre próximo do Natal e próximo da Páscoa. Embora essa versão de pão folar, Regina, seja a versão transmontana do norte de Portugal. Então é diferente, é o pão onde vai os embutidos e é muito simples de fazer. E tem uma história muito bacana que a gente vai contando no decorrer do processo, onde a gente pode começar pela massa e depois pelos embutidos. Eu quero mostrar uma coisinha rapidinho. Gente, isso aqui é o copo americano, é o que a Regina falou, tá? Esse é o copo americano. Eu falo porque no Rio Grande do Sul ele é um pouquinho maior. Então tem que tomar cuidado para ver se a gente fala a mesma língua, né, pessoal? Porque de repente o copo americano é outro. Isso aqui é muito comum em São Paulo, por isso que inclusive eu uso ele como medida. E já podemos começar a receita já colocando os ovos. Então, ovo de excelente qualidade. Você já pega aqui uma vasilha, um bowl, uma cabaça, não importa onde você esteja, o nome é esse aí. Você precisa colocar sempre ingredientes frescos. Os ovos, na sequência, azeite, e aí é azeite mesmo, hein, gente? Vamos colocar água, manteiga amolecida, ajuda o processo e não inibe o crescimento da massa. Aí vamos colocar um pouquinho de açúcar, para falar assim. Há sempre ainda a questão das pessoas falarem, mas por que vai açúcar? É um pão salgado? De fato é que o açúcar ele alimenta o fermento, faz com que ele cresça com mais agilidade e também dá aquela cor dourada mais facilmente na massa, não deixa ela doce. Sal
E aí vamos colocar o fermento fresco biológico. Eu estou usando esses cubinhos, pessoal. Se de repente aí na sua região você não tiver o fermento biológico fresco, você pode substituir pelo fermento biológico seco instantâneo. É aquele granuladinho. É o mesmo resultado? O mesmo resultado. A diferença é que o fermento instantâneo ele é mais forte. Diz o fabricante que é 3 vezes mais forte. Eu gosto de achar que é só 2 vezes. É isso que eu ia falar. Então, se aqui está 30 gramas, você pode colocar uns 15 gramas aproximadamente. É um saquinho e meio. É legal, também bacana e funciona da mesma maneira. Não precisa dissolver, é só colocar tudo junto. Acredite, porque lá na parte da padaria eu faço assim, dá super certo. Bom, você vai pegar uma colher e vai misturando. Super tranquilo e fácil. E aí vai acrescentando a farinha aos poucos, até que a gente obtenha uma massa homogênea. Quer dizer o quê? Uma massa que não está granulada. E nessa hora que eu estou mexendo, eu já posso começar a falar um pouquinho da história, por favor, do pão Follar. O pão Follar tem uma lenda, né, de muitos anos atrás, não se sabe exatamente quando é, que uma moça lá em Portugal, numa aldeia, se chamava Mariana. E a Mariana ela era muito devotada de Santa Catarina. E a Mariana queria casar, queria arrumar um pretendente. Ela fez lá a oração dela, falou: Santa Catarina, me ajuda a arrumar um rapaz bom. Ocorre que no mesmo dia surgiram 2 rapazes à porta dela. Olha que coisa, pediu, já surgiu. E aí tinha um rapaz fidalgo, que é chamado um rapaz de posses, rico, e tinha um rapaz mais pobrezinho, que era do trabalho do campo, né? E os dois eram muito jovens e muito bonitos, e ela estava na dúvida, falou: meu Deus, quem será que eu vou escolher? E aí ela fez outra oração a Santa Catarina, para ajudá-la a escolher. Eu sei que enquanto ela estava lá fazendo oração, os dois vieram ter na casa dela, e no caminho se encontraram, e aí começaram a brigar. E puxa a orelha para cá, e morde daqui, soco para acolá, enfim. Lá na aldeia em Portugal, olha que loucura que foi isso naquela altura, na época. Bom, eu sei que por causa disso foram chamar a Mariana correu lá, e o primeiro nome que ela chamou, que ela se preocupou, foi daquele rapaz mais pobre, mais simples. E aí, por causa disso, ela falou: isso é um sinal, eu vou escolher ele. E naquele instante ela escolheu o rapaz para casar. O outro rapaz, o que não foi escolhido, ficou bravo e disse que ia matar antes do casamento. Meu Deus! Ficou nervoso, falou: vou matar antes do casamento, comigo ninguém mexe. Quer dizer, não era moço bom, né? Então, já se fosse bom, ia respeitar. Tá vendo? Nessa hora já se percebeu, ela fez uma boa escolha. Fez uma boa escolha. Bom, enfim. E aí o que acontece? Eles estavam para se casar e no domingo de Ramos, quando já estava chegando um dia antes da Catarina se casar com o rapaz, na porta dela de manhã, quando ela acordou, tinha um pão Follar e um ramalhete de violetas. E aí ela chegou e falou assim: acho que foi o meu amado que me mandou, foi na casa do rapaz, o que ela ia casar, o agricultor. E aí chegou lá e falou: não, eu também recebi a mesma coisa, um pão Follar e um ramalhete de violetas. Falou: será que foi um desaforo daquele que eu não escolhi? Foram os dois até a casa dele. Quando chegou na casa dele, também havia recebido, ou seja, os 3 receberam. Então, eles associaram isso a uma intervenção de Santa Catarina para que tudo ficasse bem. E por causa dessa história, dessa lenda, até hoje, até a data de hoje em Portugal é assim: os afilhados, eles vão à casa das madrinhas na época da Páscoa, e vão lá levar um ramalhete de violetas, um buquezinho de violetas. Em troca, a madrinha dá o pão Follar. E assim a história até hoje. Bonitinho. Por isso que a gente tem ali a violeta no nosso pão. Por isso que você vai fazer o patê de azeitona que é na cor violeta? Exatamente por isso. Pronto, pegou no ar. É isso. Exatamente por isso que a gente está fazendo hoje. E é algo da cultura. Eu já tinha gostado, agora eu gostei mais. Não é legal? História, Culinária é história. E é muito comum. Como eu falei, há uma variedade de Follar. Há os Follares doces, que eles são tipo folhados, recheados com manteiga e mel. Ai, que gostoso. Esse é muito, muito especial também. E há essa versão salgada. Mas a salgada é o que se faz comumente. Bom, aqui assim, a gente foi conversando, eu fui colocando a farinha. E aí você vai misturando, ó. Mistura e aí vai sovando. Vai misturando, vai sovando. Eu costumo puxar de fora para dentro, empurro. É uma maneira de sovar. Eu tento fazer às vezes de uma batedeira, ó. E ele tem alguma umidade porque ele vai aqui, ó, grudando. E aí você vem puxando. Se você tiver um raspador, você usa também. Ó, super tranquilo, pessoal. E aí aqui a gente pode misturar rapidamente para que chegue no ponto que a gente precisa. Essa massa, depois que se mistura, Regina, muito simples, pessoal, vocês estão vendo? Eu tô com uma
certa velocidade, porque você acaba desenvolvendo uma certa habilidade com o tempo. Na sua casa, você pode ficar misturando aí uns 4, 5 minutinhos. Mas você faz de fora dentro, né? Que eu tô vendo o Isso, de movimento. fora para dentro, de fora para dentro. A massa ela tem que sempre rasgar e voltar, rasgar e voltar. E aí ela gruda um pouquinho, você vai na manha na farinha, porque tem que tomar cuidado, senão fica uma massa muito dura. Ó, e nesse caso, uma rasga e massa vai, muito rasga dura, e vai. ela não vai ter um resultado legal. Você fazendo assim tá bacana. Bom, fiz desse jeito, já deu, ó. Pego a massa, faço uma bolinha, e aí essa massa que eu fiz uma bolinha, Regina, eu coloco ela para fermentar uma primeira vez. Então, fiz a massa, vai crescer, fermentar uma primeira vez. Você coloca numa vasilha, pode ser a que você usou, cobre com pano ou um filme plástico, até que ela fermente e ela praticamente triplique. Eu tenho uma aqui guardada, ó. Triplique de tamanho. E olha como ela fica, ó. Isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Super, super molinha. Vamos partir para ela então. Nessa hora aqui, vamos colocar um pouquinho de farinha à mesa. E eu vou tirar. Ó. Tá vendo que ela sai toda rendada? Sim, sim. Esse rendado que ela sai, isso é importante, quer dizer que ela fermentou no tempo adequado. Parece que ela fica aerada. Exatamente, esse é o termo, ela fica aerada. Aerada. Isso. Aí nessa hora, você abre ela assim com as mãos, super tranquilo, e vai colocar o que a gente chama em Portugal dos enchidos, que aqui no Brasil são os embutidos. E aí eu estou usando uma linguiça calabresa defumada da sua preferência. Vou colocar aqui também o bacon. E aí eu vou aguentar um pouquinho deles aqui, ó. Os pedacinhos aqui, que isso aqui vai ser para decorar. Nessa hora, esse pão é assim, eu vou dizer para você como é que lá na aldeia em Portugal o pessoal faz, minha família, minha avó, minha mãe, essa receita aqui minha mãe que me passou. Mãe, um beijo, hein? Hoje eu tô de folga, amanhã eu tô aí trabalhando. Ó, não é para você fechar e rechear, porque não é um pão recheado. Aqui você vai fazer o seguinte, pegou e vai esmagar como se fosse, para nós aqui, um panetone. Sabe o panetone, onde tem uns pedacinhos em cada lado? E aí você, ó, aperta para de fato, ó, rasgar. Tá vendo? Para revelar o recheio. E isso é o que a gente procura para fazer essa massa. Fazendo dessa maneira, você tem a exatidão do pão folar que se come de fato nas aldeias em Portugal. Ah, por falar nisso, sabe o que eu fiquei sabendo hoje? O mundo é muito pequeno. Eu estava conversando com o Ocimar lá na cozinha de apoio, e o Ocimar, legal, Júlia, essa receita portuguesa, porque o meu avô é de Portugal também. Eu falei, é da onde? É do norte. Da onde, Ocimar? Que a família da minha mãe também é. De Mirandela. Então, fiquei sabendo que o nosso diretor, querido Ocimar, que ele tem a família também de Mirandela. Então, essa receita, ela provém de uma cidade que se chama Mirandela, em Portugal. Olha que coincidência. Mais especificamente numa aldeia com o nome de Torre de Dona Chama. É pequenininha, muito prazerosa, muito gostoso. Procura no Google aí que vocês vão ver que bonitinho que é. Pensei nisso, se eu estivesse em casa eu ia dar um Google agora. No Google Maps. Torre de Dona Chama, Mirandela, Portugal. Que legal. Dependendo de quando passou o carrinho do Google, vocês me encontram lá, hein? Ó, misturei, pessoal, porque a gente vai batendo papo e vai ficando legal. Tá vendo? É essa massa que a gente quer, ó. Uma massinha redonda, irregular, ok, porque é assim mesmo que a gente quer. Nessa hora, nós vamos pegar uma assadeira. Porque o formato dele também é legal, né? Esse formato que você fez, que você mostrou pra gente. Pode usar qualquer assadeira, mas o formato é bacana. Qualquer uma. Eu gosto de fazer nesse aro aqui, ó. Aí boto um pouquinho de farinha no fundo para não grudar. Coloco o pão. Aí eu pego mais um pouquinho aqui dos embutidos que sobraram, ó. Coloco e aperto, assim, desse jeito mesmo, viu? O pão agora, gente, não tem problema você apertar bastante. Porque ele passou uma primeira fermentação e agora ele vai para a segunda, ó. Aperta aqui, de uma maneira irregular, não tem problema. Coloca um pouco de azeite. E é isso. Aí ele vai crescer agora. Agora sim vai crescer pela segunda vez. E essa segunda vez ele vai crescer mais ou menos por 1 hora, 40 minutos. Depende de como está o seu tempo. Até que ele fique... Espera só um pouquinho. Quem não tem o aro? Não, coloca forma aí, normal. É uma forma normal, redonda, por exemplo, ou se você quiser, se for uma forma pequenininha, você pode deixar ele aqui, aí ele vai se acomodando no formato da forma. Perfeito. Isso é uma coisa que tanto faz como você faz. O folar ele sai todo igual, foi importante você ter falado, porque tem gente que às vezes deixa de fazer porque não tem o aro. E aí, ó, o seu pão, ele fica desse tamanho, gente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó.
Agora ele fica assim, desse tamanhão. E desse tamanhão que ele fica, eu coloco um pouco mais de azeite e vai para o forno. Mesmo ele tortinho assim? Mesmo porque ele tá tortinho tortinho. assim. Dá pra ver em casa? Tá, Quer ver? ó. Isso, aí. Ó, Ju. tá vendo, gente? Ele tá tortinho. Vai assim mesmo? Vai assim mesmo, porque não tem problema ele crescer de maneira irregular. Tá. Ok. E vai pro forno a 180 graus e vai ficar uma hora e tal, até que você perceba que ele tá muito dourado. É um pão alto, ele tem que dourar com vigor. Não tenha medo de deixar esse pão ficar bem dourado. Eu tenho um no forno. Forno pré-aquecido? Forno pré-aquecido a 180 graus. Fica nesse tempo que eu falei. A gente tira agora? Já nesse minuto, meu então filho. vamos embora. E o patê? Não esqueceu não, né? Não, o patê já tá bom. é o próximo. Então tá bom. Vamos pegar ele aqui, deixa eu ver. Tá morno. Que lindo. Dá pra pegar. Ó. Vai ficar assim? Vai ficar exatamente assim, ó. E aí, ele tá morninho, ó. Esse foi assado no forno convencional. Tudo isso que você tá vendo, eu fiz no forno convencional. Para que as pessoas tenham em casa, Regina, a real noção de reprodução. Exatamente. Eu tenho forno industrial, mas não posso usar. Porque existe um respeito, uma credibilidade que a gente tem que passar. Vocês têm que fazer na casa de vocês e falar, ficou igual. Isso aí. É isso. E isso a gente traz aqui. A Regina sempre fala pra gente e o nosso diretor também, ó. Então, ó, tá vendo? Ó, do lado ele fica bem dourado. Gente, que pão lindo. Ó, atrás também. E eu quero mostrar isso pra vocês, ó. Ele é, ó, fofinho. Nós vamos cortar agora, já vamos partir pro patê e a gente já vai fazendo a turma toda. Eu estou em estado de choque. Tá em estado de choque? Então eu vou cortar agora, pra você que você tá em choque. Eu estou em estado de choque. A hora do choque é a hora da gente chocar mais ainda, ó. ó. A belezura deste pão. Olha. Ó. Quer por aqui, Júlia? Eu quero sim, por favor. Gente, eu adoro trabalhar com massa e... Não é legal? E você ter a satisfação de fazer uma receita e ela ficar assim. Sim! É olha, isso que a gente tem, ó. Olha, que massa. Não é legal? E olha Imagina isso aqui, ó. Isso quentinho. Ah, Ju. Ele tá morninho, viu? Esse é o pão folar vendido em pouquíssimas padarias aqui na cidade de São Paulo. É raro você encontrar um folar de verdade. A gente encontra outros tipos. E eu não julgo, só é diferente. Sim. Esse reproduz o que eu aprendi a fazer lá em Portugal, na aldeia. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Das duas maneiras, eu trago para você com o maior carinho. É uma receita muito especial da minha família para vocês. Muito legal. Eu vou colocar aqui agora e vamos ao patê. Bora. Vamos ao patê, porque precisamos. Ó, pra gente fazer o patê, eu vou tirar essa luva, com licença. Que a luva já... Aqui você trouxe, imagino, do quê? De tomate seco? Não, salmão. Salmão. Salmão, ervas. E azeitona, que é o que você vai fazer. Que é o que a gente vai fazer aqui. Bom, perfeito. Num liquidificador, meus queridos que nos assistem, queridas também, nós vamos colocar o leite. Vamos colocar... Ah, então, ó, que importante. Primeiro você tem que bater as coisas para ficarem homogêneas. Porque a ricota, ela vai deixar ele espesso, né? Então, no começo você tem que botar o que vai dar cor e sabor. Então, eu coloquei o leite, azeitona, o leite, a cebola. Cebola, isso. Azeitona, segurar um pouquinho aqui de azeitona, que eu sempre trago um pouquinho a mais. Aí eu vou colocar nessa hora sal. Cuidado com o sal, porque a azeitona, evidentemente, é salgada. E tem que tomar atenção também que a ricota, às vezes, é salgadinha. E aí eu vou que você quer? Fala. Não, eu ia pegar uma colher maior, mas eu acho que quer? Não precisa. Tem certeza? Tem. Tá bom. Tem. Eu dou aquela olhadinha, você percebe que eu dei aquela olhadinha e fala, o que será que esse rapaz... Pra você ter conforto pra trabalhar, né? Sim. Tá vendo? O equipamento que você deseja. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Eu que agradeço. Vamos lá, gente, ó. Fechei aqui, agora é só bater. 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto e meio, depende da potência do seu liquidificador. Vamos embora. Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão, vai ficando bobo, vai ficando bobo, e aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera. Aquela hora não, mas agora precisa. Meu querido. Obrigado. Aí assim, gente, desliga o liquidificador, por favor, desliga, segurança sempre. Aí você vem aqui, dá aquela mexidinha, ó, tá vendo? Mexer a turma, e aqui é assim, você tem que ficar batendo até que ele fique com uma textura de patê, né? De patê. Aí não tem segredo. Vamos ligar mais um pouquinho. Para pra pensar, porque eu já me toquei.
Eu te escolhi, você. Tem uma hora, pessoal, que ele para de bater e ele vai ficando homogêneo. Aí você tem que fazer o quê? Virar de novo. Desliga. Desliga, ó. O Júlio estava falando que para o paladar dele, ele gosta da azeitona bem trituradinha. Isso. Mas é possível que depois que você faça na textura de patê, você coloque mais algumas azeitonas picadas. E aí você vai ter uma textura diferente. Você pode fazer, pode colocar nozes, pinholes, castanha de caju, o que você quiser. Você vai incorporando depois ao seu patê e cada vez fica melhor, viu? Vamos de novo? Bora. Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão, vai ficando bobo, vai ficando bobo, e aí já era, é hora de se entregar. O amor É importante dizer para vocês o seguinte, esse patê ele leva um tempo para ficar batendo, tempo que acaba sendo excessivo, mas ele vai ficar exatamente como esse que eu tenho aqui, Regina, olha só. Essa é a textura e a cor dele, ó. Tá vendo, ó? Tá. E aí eu baixo a colher para que a pessoa perceba, ó, opa, opa, pum. É assim. Esse aqui eu fiz hoje logo pela manhã, tá na geladeira há umas 4 horas. Essa é a textura que você chega. Nessa hora, depois que ele tá pronto, é quando você coloca os pedacinhos de pimenta, para quem gosta, um pouquinho mais de sal, dá aquela misturada bacana e aí a gente tem patê de azeitona maravilhoso, onde você pode montar com as nossas fatias de pão. Como que faz o de salmão e o de ervas para quem está em casa? O mesmo princípio, é a ricota, sempre que vai espessar o azeite, um pouquinho de leite, aí o salmão, por exemplo, eu botei ele já assado. Tá. E as ervas, você bota o chumaço de erva que você quiser. Pode ser manjericão, pode ser salsinha, cebolinha. Um mix, você acha que fica bom? Um mix sempre ervas frescas, para que você obtenha a textura, o aroma. Lembrando, esses patês têm que ficar na geladeira. A validade, eu digo para vocês, que dura aí de 3 a 4 dias. É uma segurança alimentar que eu preciso passar para vocês, porque é tudo muito natural. Não tem aditivo nem conservante. Nada que prolongue a vida útil dos produtos, inclusive o pão. Não faço nada aqui com aditivo, é tudo natural. Perfeito. Quanto que dura o pão, hein? Quanto dura? Uns 3 dias? Acho Porque que... ele não tem nada de conservante. Não tem nada. Eu acho que 3 ou 4 dias, porque os embutidos é algo que dura mais mesmo. Mas a gente pode dizer que esse tempo mais ou menos. Porque, importante dizer, o que a Regina falou agora tem uma coisa muito importante que tem que dizer. O pão, quando ele sai, você não coloque ele quente numa embalagem de plástico. Por quê? O calor residual, aquele vapor, vai deteriorar o pão. Esse e qualquer pão, viu? Então precisa secar totalmente de um dia para o outro, de preferência em cima de uma grelha, uma grade, para que ele fique sequinho. Aí você amarra num saco para manter a maciez. Tá. Fora da geladeira e em temperatura ambiente ele vai ficar mais sequinho. É um pão gostoso, é por isso que eu fiz essa versão, inclusive, que é desse tamanho de pão, que eu acho que é um tamanho que facilmente a família come. Sim. Presentei a alguém querido. E aí, se você quiser um pãozão daquele tamanho, você faz vezes 2 ou 3 a receita. E funciona congelar? Funciona super. Se eu falar para você, você não vai acreditar. Eu tenho um pão que eu comprei lá em Portugal há 3 anos atrás, está no meu congelador. Congelado? 3 anos, mas eu vou dizer para vocês, não é para comer. É porque eu quero fazer um teste com os pães e eu preciso ter o tamanho, a textura, ainda que modifique um pouco. Chama pão de cornos. Em Portugal tem uns nomes assim Como muito que diferentes. É? Pão de cornos. É um pão adocicado, também chamado de bolo de cornos, porque bolo lá representa um pão. E ele tem um formato assim como um croissant, tipo Um croissant. cornos. É, croissant, pronto. Então, esse funciona congelado. Como é que faz para congelar esse? Não, sem mistério. Depois que ele está frio, de um dia para o outro, você embala num saco plástico e congela e deixa em até 3 meses, é o que a vigilância sanitária diz, para que você possa consumir. Minha dica, se for congelar, corte no tamanho dos pães que você vai consumir, porque Perfeito. Descongelou uma vez, já era. Júlio, maravilhosa essa receita. Vamos fatiar mais um pedacinho. Vamos, mas a gente vai se encontrar à mesa, né? Você Vamos, sabe que a gente vai esse comer aqui tudo. não, esse aqui é só Olha, pra, coisa ó. linda. E aí a gente pode fazer isso, deitar ele, e aí eu posso pegar aqui, ó, essa colher, e a minha sugestão é que a gente faça isso, ó. Pegue o pão e coloque com um patezinho, e aí você se delicia e come, ó, essa, ó, fofura de pão, especialmente para vocês aqui do Mulheres, fiz com o maior carinho. Vocês sabem como eu tava numa vibe boa, preparando esses pães já ontem. Parabéns. Muito obrigado. A mesa tá um espetáculo. Pão, pão, pão. Nos encontramos daqui a pouco à mesa. Claro, Tá muito bom? obrigado. Parabéns. Imagina, quem agradece sou eu. Que espetáculo de receita. Preste atenção que eu estou de cinza, preto e branco, celeste na mesma cartela de cores e ele também. Arthur! As listras estão com E tudo você ainda tá hoje. com o listadinho. Ai, a Oi, gente tá oi, muito gente. composê. Olá, tudo. A gente tá muito Estamos composê. no composê maravilhoso. E essa mesa? Não.
Júlio Cruz, juro por Deus, eu estou muito impactada. Esse daqui é outro tipo de pão. Esse é o pão de milho. Pão de milho eu faço a base do milho moído, que é o fubá. Esse aqui é o pão sovado, hiper tradicional. Ai, adoro E o pão pão sovado sovado também. foi uma solução que os padeiros encontraram há muitos anos atrás para o pão francês que sobrava. Então as padarias faziam aquele monte de pão francês, não havia câmaras ainda naquela altura, e o pão francês, como todos os pães, ele cresce, depois ele morre. E ele morre e a massa azeda. E aí aquele pão pega Não um dia que podia ser choveu, perdido. Pão perdido. Aí os padeiros se ligaram e falaram, peraí, o que eu vou fazer com esse pão perdido? O pão sovado é feito, um pedacinho dele, a partir de massa azeda do pão francês. Hoje em dia, propositalmente azeda. Que legal. E aí vai uma cachaçinha para dar um agito. Um agito no padeiro E no pão. E no pão. E assim foi criado o pão sovado tradicional. E esse aqui é pão de batata. Da batata mesmo, batata cozida, Não, amassada. mas, Festival de gente, pães. olha isso daqui. Olha esse pão. Olha que fofinho. Olha esse pão, gente. É o pão que ele tá morno. Olha o pão. Que a gente vê na internet. Ó, você vai fazer igual. Igual. Ó. Da minha casa saiu 12h10 do forno. E eu piquei Aí eu a vou rola comer aqui pra puro. Gazeta, vim correndo. Também. Farei o mesmo. Essa casquinha mata. Não é? Nossa, que delícia. Por isso que é importante deixar ele assar bastante. Não tenha dó. Há quem diga assim, ele queimou o pão. Não, eu deixo ele sapecar mesmo. Vai na manha, porque ele é alto. Ele precisa assar todos os lados do pão. Você tem aí também o patezinho? Tem, né? Tenho. Eu vou te falar, puro uma delícia. Isso daqui com manteiga. E o patê do Júlio, então? Né? Manteiga ou patê. Nossa, um festival Como o maravilhoso. pão é gostoso. Para quem é adulto, para quem é adulto e pode, eu sugiro acompanhar com vinhozinho do Porto. Não vai Pronto. dirigir? Ok. É adulto? Ok. Pode tomar o vinhozinho do Porto? Ok. Minha combinação, a dica do chefe, fica Nossa, dica Júlio, boa, deu hein? até vontade. maravilhoso. Aí você dá um Nossa, que pão totozinho e gostoso. come o pão. Tá muito bom. Tá leve, não é um pão pesado. Não é? Eu tô impressionada. Tem que deixar fermentar bem, Arthur. Uma coisa importante, para ele ficar leve, tem que crescer aquelas 2 vezes que a gente conversou. Cresce uma primeira vez a massa, e aí depois você coloca os embutidos, as carnes, olha do jeito que eu ia falar. A linguiça, o bacon. E se você quiser, pode botar de repente uma costelinha defumada, não a salgada de feijoada, tá defumada. Corta os pedacinhos da carne, coloca e fica uma delícia. Não tenho dúvida. Gente, eu vou fazer mais um pedaço. Olha, puro tá gostoso. Deu pra perceber, né? Puro tá gostoso. Essa casquinha aqui, o máximo. O máximo essa receita do Júlio Cruz. Você não vai querer fazer outro pão, mas só nessa receita. Lindo, enche os olhos e extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, que delícia. Gostoso. Que Valeu. receita maravilhosa. Me ocorreu agora, pode fazer com farinha integral? Pode fazer. Você foge um pouco do que é tradicional, que é usual, mas não há nenhum tipo de problema se você adaptar essa receita para uma necessidade sua. Pode ser uma necessidade, uma vontade só, e pode ser por questões de saúde. Eu sugiro, se for colocar, coloque de 20% a 25% da quantidade de farinha, substituída pela farinha de trigo integral. Vai ficar bacana, é uma outra maneira de se fazer, eu ainda não fiz, mas eu tenho certeza que vai ficar muito bom também, viu, Regina? Mas eu vou ser bem sincera. Sim. Se eu estivesse na minha casa, eu ia fazer igualzinho você fez. E aí, Sem inventar moda. Porque é uma delícia isso. Apenas seguir a receita. Apenas sim, fica muito bacana, é fácil de fazer, são receitas afetivas, sabe, Regina? Receitas que a gente traz do íntimo da nossa família para a televisão mesmo, para ensinar as pessoas, repassar o que eu aprendi. Não fui eu que criei essa receita, eu aprendi com a minha avó, com as minhas avós, com o meu avô, com a minha mãe. Minha mãe agora eu costumo falar, é a coroa da família que está fazendo, é a minha mãe. E aí eu aprendi a fazer e falei para minha filha essa semana, falei, olha, tá na hora de você começar a aprender a fazer também. É uma receita para você passar, receita afetiva, de carinho, de amor, para você passar para sua família. E se quiser vender, dá uma grana
boa. Boa. Um pão desse para vender para o consumidor final, você pode cobrar seus R$40, que é um preço justo e quem comprar vai ficar muito feliz. Instagram do Júlio Cruz, @chefe Júlio Cruz Oficial. Desculpa que eu te interrompi, Júlio. Imagina. @chefe Júlio Cruz Oficial. Diga, perdão. É isso, se você quiser vender, é muito fácil de vender. Custa menos da metade do preço, mas é algo que muito especial. Às vezes a pessoa não quer ter esse trabalho de produzir. Você pode fazer para vender ou para presentear um querido. Isso aí para você levar agora, esse pão para você levar e presentear numa sacolinha bonita. Lindo! É muito bacana. Eu Lindo. acho assim... Ganhar comida é tão bom. Não, e é uma Ganhar, fineza eu quando amo. você faz Sim. e você presenteia, eu acho o máximo. Eu também. É um carinho a mais, né? Sim. Que a pessoa... Eu tenho o hábito de presentear as pessoas com comida. Aqui a gente gosta. A gente apoia a ideia. Apoia, né? Eu acho que é mais legal. É isso aí, Regina. Mais um pãozinho que o pessoal pediu, a gente faz. Exatamente. Gostou? Fala com a produção, manda aí, fala no Instagram. E aí a produção sugere, a gente vai fazendo à medida que vocês vão querendo. Olha, essa receita que está maravilhosa, a gente já sabe, né? Agora você quer fazer aí na sua casa, mas não acompanhou desde o comecinho? Seu problema está resolvido. Eu vou te dar uma dica. Você encontra esta e mais de 8.000 receitas igualmente maravilhosas no aplicativo da TV Gazeta. Tá vendo esse QR Code na sua tela? Aponta a câmera do seu celular, aí você segue o passo a passo e baixa o nosso aplicativo. Com ele você pode ver ao vivo e também rever quando quiser, o que você quiser. Você pode rever toda a nossa programação. Tem mais de 60.000 vídeos, mais de 19.000 horas de conteúdo exclusivo. De graça. Sim, tudo de graça. Tá esperando o quê? Baixa agora. É bom demais. O aplicativo da TV Gazeta. Gazetolândia Coisa, né? expandindo os É, domínios. minha filha. Olha, chegando no mundo todo. Impressionado, não sabia que tinha tanto, hein? É uma fonte de conhecimento. Total. Total. De tudo. 19.000, eu tô aqui pensando. Eu tô 19 pensando mil. qual é a receita que não tem, tem todas. O que você digitar lá, Tem, vai tem, feijão, tem. arroz, macarrão, 10 vezes. pão, 10 vezes. 10 jeitos diferentes. Bacana. Arthur, meu amigo, Ai, amiga. delicioso. Leva um pedaço de pão pra tia. Ela vai gostar. Meu querido, parabéns, até breve. Sábado você tá com a gente? Eu estou felizão, já estou... O que você vai fazer? Eu posso falar? Pode. Eu vou fazer um leitão recheado. Ah, não, achei que você fosse o Papai Noel. O Papai Noel? Não, Ah, nossa, não vai me cozinhar? chamaram pra ser. Eu vou Nossa, fazer mas leitão. não, o leitão recheado é o máximo. Vai fazer a ceia. Mas a hora que ele falou, eu vou, eu falei, descobrimos. Você vai fazer a ceia. Talvez o Papai Noel, se me chamarem de última hora. Se o Papai Noel falhar, Vai outro. vai outro, né? O Arthur é da produção. Quem vai ser o Papai Noel? Eu não sei. Você sabe, você não quer entregar, entrega. É boa, Júlio. Você sabe, Eu não sabe. sei. Dê Não uma sabe, pista. cara. Eu não sei. Fala pra gente, Mentira, Arthur. fofoqueiro não vai saber. Claro que ele Gente, sabe. eu juro, eu não sei. Ou será que Sabe ninguém te sim. contou porque Eu não sabia que sei. você ia falar? Exato. Pode ser. Mentira, não, ele Não me sabe. contaram. A produção é desse tamanho, meu amigo. Não Todo me mundo sabe de tudo. contaram. Não É? me contaram. Juro Quer pra você. falar? Pediram segredo pra Não, você? não te contaram. Te colocaram mesmo. onde, então, na hora que tava conversando? Ah, Porque minha tudo filha, junto. fazendo um monte de coisa. Que é isso? É o policial bom, o policial do mal? Quem é a boa? Ah, o bom. Sou bonzinho, sou Você eu. é a má, né, minha filha? Eu sou bonzinho. Você é a... Júlio. Não, Arthur. Quem é o Papai Noel? Dá Eu uma não dica. sei, eu juro que eu não sei. Eu não... Vou Todo falar, ano- vou ser todo sincero. ano é essa palhaçada. Não, vou ser É. sincero. Dos últimos 2 anos eu sabia. É, E agora? não falou, esse e vinha ano- com esse texto. Ele- Eu não sei. ele eu é não do sei. Não, agora pra ser artesanato. sincero. Não, eu não sei Ele vem não. sempre Eu Se não você sei. mentiu os 2 últimos anos, por que você tá falando a verdade agora? Você tá mentindo. Ele é alto. vai, Eu sou uma Júlio. nova mulher, Regina. Vai. Volpato. Ele é Sou uma nova mulher. Depois da Covid ele mudou. Vai, Júlio, vai perguntando, E Júlio. ele é alto, é baixinho, como que Eu ele não é? tenho- É menor homem ideia. ou mulher? É. Eu não sei nem isso. Ah, não acredito. Eu te juro. Eu te juro. Quem te pressionou a não falar, Arthur? Ah, Fala, você sabe. ninguém. Ah. Mentira, eu não sei mesmo. Eu não Olha lá. sei. Esse ano eu não sei. Ele sabe. Eu tô Ele por fora, sabe. não quer falar. Regina Volpato. Eu Você não sabe. sei. Eu tenho uma carta na manga. Pelo amor de Deus. Eu tenho medo dessa sua carta. Eu tenho uma Se carta. eu fosse na manga. você, eu falava agora, porque essa carta dela... Mas você era um policial bom. Então, mas, Você tá virando mas eu mal. tô sugerindo pra você. Não, você tá ficando Não, no- eu tô falando, você melhor tá você virando falar. É do melhor mal, você falar, Júlio, cara. aperta ele. Depois qualquer coisa você me fala. Então, sábado estaremos juntos. Você vai fazer um Estaremos leitão recheado. Um leitão recheado, entre outras guloseimas, que agora eu não posso falar o que É, senão a gente entrega tudo. Você Né? é completa. É só completo, um depois. monte de coisa gostosa. Até sábado. Até daqui a meu bem. pouco. Até, amiguinha. Tô bem de olho em você. Ih, dançou, Tem uma me chama língua aqui. que não cabe na boca. Na hora que tem que falar as coisas, não fala. Brincadeira. Eu acho que ele sabe, mas ele não pode falar.